Irmãos, graça e paz, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes de volta aqui para dar sequência ao estudo indutivo no Evangelho de Mateus. A nossa meta, se assim Deus permitir, é concluir o Evangelho, todo o Evangelho usando esse método: observações, interpretação e aplicação. Perguntas em cada uma dessas partes, né? Eu te convido à leitura da Palavra de Deus. Hoje o texto é Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13, o título é o seguinte: a vocação de Mateus e Jesus come com pecadores. Vamos à leitura da palavra de Deus? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo aumente o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, hoje nós vamos estudar esses dois trechos aqui da Bíblia, né? Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. A vocação de Mateus e Jesus come com pecadores. Então vamos às perguntas de observação. Perguntas de observação. Qual foi a ordem que Jesus deu a Mateus? Que ordem foi essa que Jesus deu a Mateus? Está aí no verso 9. Segue-me. Então Jesus está andando, viu Mateus sentado na coletoria e falou: Mateus, segue-me. Está aí no verso 9. Qual foi a primeira atitude de Mateus ao ouvir essa ordem, ao ouvir esse chamado? Verso 9 também. O texto fala que ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Verso 9. Conforme relato paralelo de Lucas 5, 27 e 28. Lucas capítulo 5, versos 27 e 28. Qual era a profissão de Mateus e o que Mateus deixou para seguir a Jesus? Quando nós olhamos esse texto paralelo, descobrimos que Mateus era publicano. Publicano era um cobrador de impostos para o Império Romano. Então Mateus era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do próprio povo, cobrando impostos dos judeus. Então, ele trabalhava nessa profissão, né? E Lucas fala que Mateus deixou tudo para seguir a Cristo. Ele deixou essa profissão que era muito rentável na época, né? Deixou toda a sua vida passada, seus vínculos, para seguir a Cristo. Conforme o relato de Lucas, qual era o outro nome de Mateus? Resposta: ele tinha um outro nome. Qual era esse outro nome? Levi. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, encontrar esse nome Levi, está se referindo a Mateus, o apóstolo Mateus. E onde ocorreu o banquete registrado aqui nessa história? No texto de Mateus, diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Juntando esse texto de Mateus com o texto de Lucas, a conclusão é que esse banquete, essa festa, foi realizada na casa de Mateus, na casa de Levi. Né? Então, logo após a conversão, ele faz uma festa, ele faz um banquete para glorificar a Deus pela sua salvação. Quarta pergunta aqui, quinta pergunta de observação. Na resposta de Jesus aos fariseus, quem precisa de médico? Então, quando os fariseus ficam escandalizados com Jesus, está aí no verso 11, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então os fariseus, eles tinham muito preconceito com relação aos publicanos, porque eles eram judeus trabalhando para o inimigo, e tinham muito preconceito também com os pecadores, né? E aí eles falam: por que o mestre, por que Jesus come com essas pessoas? Na cultura da época, né, isso não era permitido. E aí Jesus fala que quem é sadio, quem é são, não precisa de médico. Mas quem é doente precisa de médico. Então Jesus veio para os doentes, para as pessoas pecadoras, para os necessitados espiritualmente. Né? E eles precisavam aprender. Aí Jesus fala: ó, vocês fariseus, vocês precisam aprender uma coisa muito importante.
Está aí no verso 13. Olha o que Jesus falou. Ide, porém, e aprendei. É uma ordem, um mandamento. Ó. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Jesus está falando, vocês não entenderam ainda que a misericórdia está acima das cerimônias. Pelas regras cerimoniais, eles não poderiam comer, não poderiam chegar perto, por exemplo, de um pecador, de um publicano. Mas Jesus está falando, mas a misericórdia tem maior valor, tem maior peso. Jesus teve misericórdia de Mateus, de Levi. Ele foi alcançado por Deus. E era motivo de festa, motivo de comemoração. A palavra de Deus fala que quando uma pessoa se converte, é convertida, há festa no céu. Os anjos fazem festa, há júbilo no céu. Finalizamos aqui a primeira parte do método indutivo. Agora vamos para a segunda, que são as perguntas de interpretação. Nós vamos buscar o significado naquela época. O que esse texto significava quando o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, foi escrito? Qual era a intenção de Mateus ao escrever essa história? O que ele queria ensinar para os seus primeiros leitores? Isso é a interpretação, né? Lembrando que os primeiros leitores desse livro eram os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo no início da era cristã. Então, primeira pergunta aqui de interpretação. Essas histórias que nós lemos ensinam que Jesus, como um médico, ele veio demonstrar misericórdia aos pecadores. Mesmo que a sociedade rejeite tais pessoas, como era o caso dos publicanos, essa é a interpretação. Jesus ele veio para demonstrar misericórdia a todas as pessoas, até mesmo aquelas que eram odiadas pela sociedade. Até mesmo para Mateus, que era um publicano que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Sim, esse é o significado. E outra pergunta de interpretação, essas histórias ensinam também que os pecadores, os publicanos, os pecadores, as pessoas que precisam de um médico, né, espiritual, essas pessoas elas devem atender ao chamado desse médico, elas devem atender à ordem desse médico, elas devem atender ao chamado de Cristo, elas devem também se levantar para uma nova vida e também abandonar a vida de pecado, seguir a Cristo e demonstrar gratidão, como Mateus fez. Então, nós aprendemos tudo isso aqui. Os doentes, espiritualmente dizendo, eles precisam atender ao chamado, eles precisam se levantar e seguir a Cristo. Eles precisam deixar para trás a vida de pecado, como Mateus deixou a sua vida. Precisam ser obedientes e também devem demonstrar gratidão a Deus por terem sido alcançados por tão grande salvação. Duas perguntas para interpretação. Agora a parte final, aplicação. Como que nós podemos colocar em prática, né? Como que podemos aplicar hoje na nossa vida? Essa história foi escrita há aproximadamente 2000 anos. Como que ela se aplica hoje? O que ela me ensina hoje? Isso é aplicação. O que ela te ensina hoje? Então, alguns temas aqui, alguns pontos para refletirmos nesse sentido, no sentido da aplicação. Primeiro, ao ser chamado por Jesus, você atendeu? Você se levantou? Você largou a vida antiga de pecado? Ou seja, em outras palavras, você se comportou como Mateus se comportou? Outro ponto. Quando Jesus demonstra misericórdia a um pecador, a uma pessoa marginalizada, e muda a vida dessa pessoa, transforma a vida dessa pessoa, cura essa pessoa, você que está presenciando esse ato de salvação, você glorifica a Deus por isso? Ou fica escandalizado como os fariseus ficaram aqui, perguntando como que uma pessoa dessa pode falar que é discípula de Cristo? Como que uma pessoa com um passado assim, como que uma pessoa que fez isso pode agora falar que é cristã? Pode agora falar que é crente? Então, como que nós nos comportamos quando os Mateus são alcançados por Cristo? Quando eles mudam de vida? Glorificamos a Deus, louvado seja Deus pela misericórdia demonstrada. Ou, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Né? Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Colocando o cerimonialismo acima da misericórdia. Terceiro ponto de reflexão prática de aplicação. Como será que está o nível de conhecimento dos cristãos quanto à ordem de Jesus nessa história? Qual foi a ordem de Jesus nessa história? Uma das ordens de Jesus nessa história.
Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Então, Jesus está falando para os fariseus, ide e aprendei, vocês ainda não aprenderam, misericórdia quero e não holocaustos. Ou seja, a misericórdia está acima do cerimonialismo. O amor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus tem mais valor do que o formalismo, o cerimonialismo, os rituais, os holocaustos. Como que será que está o nível da igreja cristã com relação a essa ordem? E por último, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa grata a Deus pela sua salvação e pela salvação da sua família. Você ofereceu um banquete a Deus, você oferece banquetes a Deus para comemorar, para demonstrar gratidão, demonstrar a alegria do seu coração, porque você foi alcançado ou alcançada pela misericórdia de Cristo? Ou você fica lamentando a vida que deixou para trás? Veja que Mateus não lamenta. Mateus perdeu a profissão, perdeu provavelmente um bom rendimento, mas ele comemora alegremente porque ele era agora filho de Deus. Irmãos, finalizamos aqui mais esse estudo indutivo. Que Deus continue a nos abençoar, que Deus te abençoe no estudo da palavra. Continue firme aí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, a nos ajudar a crescer para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se assim Deus permitir, até a próxima semana com mais um estudo no Evangelho segundo Mateus.